Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este módulo, que é a nossa terceira parte do curso de retenções na fonte da série Agronegócios. Neste capítulo, nós trataremos exclusivamente das retenções na fonte aplicáveis sobre a contratação de serviços de terceiros, pessoas físicas. E a nossa primeira parte é a parte de imposto de renda, ou seja, trataremos do imposto de renda retido na fonte, também conhecido por IRRF. Antes de iniciarmos, gostaria de deixar bem claro para vocês que as pessoas físicas, dentro da aplicação das nossas normas legislativas, possuem previsão legal apenas para a retenção de tributos de duas naturezas: retenção de tributos sobre a renda, que é o imposto de renda retido na fonte, e as retenções de natureza previdenciária, que é o nosso conhecido INSS. Tudo bem? Nós vamos começar. Na primeira parte nossa, nós trataremos justamente do imposto de renda retido na fonte. Todo esse trabalho nosso, além daquela legislação que está relacionada nos próprios slides que estão aí com vocês, eu sempre faço uma retratação aqui logo de início, dizendo que os fundamentos legais para esse trabalho estão todos amparados no nosso atual regulamento de imposto de renda, que é o Decreto 9.580 de 2018, também regulamentado lá na IN RFB número 1500 de 2014. Começando nossas discussões aqui, primeiramente, quando a gente fala de imposto de renda, é muito importante que a gente destaque os perfis previstos na legislação em relação à tributação do imposto de renda. Quais são os rendimentos tributáveis? Constituem rendimentos tributáveis o produto do capital, do trabalho ou a combinação de ambos, os alimentos e pensões recebidas em dinheiro e ainda proventos de qualquer natureza, assim também entendidos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Olha que interessante, a partir do momento que você tem essa visão do conceito, da abrangência da tributação do imposto de renda, a gente vê o quanto relativo é isso daí, tá? E a gente vai perceber que 99% dos rendimentos pagos às pessoas físicas são sim fato gerador para a retenção do imposto de renda. Existem três formas de realização da tributação do imposto de renda nas pessoas físicas. A primeira são aqueles rendimentos tributáveis por antecipação. Um exemplo dos rendimentos tributáveis por antecipação é a tributação que acontece, por exemplo, sobre a folha de salário dos funcionários. Embora cada colaborador vai poder fazer a sua declaração de imposto de renda anual, a cada mês, conforme o recebimento dos seus recursos derivados do seu salário, haverá sempre a retenção do imposto de renda na fonte. Isso então já é uma antecipação, né, para o ajuste anual. Os tributos são aqueles acontecidos exclusivamente na fonte. Um exemplo prático aqui de tributo que se realiza exclusivamente na fonte é, por exemplo, o imposto de renda retido sobre o 13º salário. Você, trabalhador, pode observar, inclusive, que quando recebe o informe de rendimentos da sua pessoa jurídica, da empresa que vocês são funcionários, que vocês trabalham, vocês vão perceber, por exemplo, que lá no informe de rendimentos, o valor do seu 13º está num campo separado da rubrica de salários. Por que que é colocado separado? Justamente porque lá na declaração de ajuste anual que vocês vão fazer, vocês também precisam separar isso. O que eu quero dizer é que o 13º salário, ele faz parte de um tributo já acontecido na fonte, enquanto que os de antecipação não. Vamos lá.
Para ficar melhor esclarecido, eu coloquei um slide aqui para vocês. Rendimentos tributáveis a título de antecipação. Rendimento do trabalho assalariado, rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, como autônomos, diretores, conselheiros, proventos de aposentadoria, complementação de aposentadoria, resgate de valores relativo a plano de caráter previdenciário, rendimentos empreitados de obra exclusivamente de lavor, tá? E N outras situações previstas na legislação que eu coloquei, está aqui constando do material de vocês, eu coloquei detalhadamente, de forma exaustiva, para que vocês consigam depois fazer uma leitura, né, e verificarem que esses rendimentos, eles além de serem tributáveis, eles são tributáveis a título de antecipação, ou seja, a pessoa que vai sofrer a retenção, né? Então você contratou uma pessoa física, você vai fazer a retenção dele, ele vai sofrer uma retenção, mas esse dinheiro ele não vai perder. Ele vai levar esse recurso para a declaração anual de ajuste do imposto de renda, e lá naquela declaração, na DIRPF de cada ano, ele vai declarar essas retenções sofridas e vai deduzir do imposto dele que tiver a pagar lá no ajuste. Então, pessoal, não é prejuízo sofrer retenção, mas sim uma antecipação de tributos que ele já estará incidindo, que estará incidindo sobre ele lá no ajuste anual da pessoa física dele. Tudo bem? Aqui estão alguns exemplos, né, de rendimentos tributáveis a título de antecipação. E aqui eu coloquei para vocês os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Esses rendimentos são aqueles que você, por mais que você leve para o seu ajuste anual da tua declaração de imposto de renda, eles não deduzem do imposto a pagar lá daquele período. Ou seja, eles, mesmo que der imposto a pagar, por exemplo, eles entram na dedução, porém, eles não constituirão direito à recuperabilidade, ou seja, esses tributos exclusivamente na fonte não terão sobre eles qualquer natureza de cálculo que os gerem para fins de restituição. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma relação para vocês, a gratificação natalina, né? Então, o exemplo que eu dei, que é o 13º salário, participação nos lucros ou resultados da empresa, rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda fixa ou renda variável, rendimentos distribuídos por fundos, aplicações de fundos, operações de mútuo e, por último ali, juros pagos pelas cooperativas a seus associados como remuneração do capital social. Isso saiu daqui, esse de juros pagos pelas cooperativas saiu daqui, ele tem um tratamento novo, a gente vai lidar com isso já em alguns slides mais à frente, então eu peço para vocês aguardarem um pouquinho sobre esse último caso, que é o juro pago pela cooperativa a seus associados pela remuneração do capital. Tá? Continuando exclusivamente na fonte, os prêmios distribuídos por meio de concursos e sorteios em geral, sob forma de bens e serviços e pagos em dinheiro, exceto vale-brinde. Aqui tem uma coisa interessante, é muito tradicional nas empresas de grande porte haverem, por exemplo, a distribuição de, ou sorteios de prêmios, né? Veículos, motos, algumas naturezas de concurso. É importante relacionar sempre que esses prêmios que são pagos a essas pessoas físicas, que são distribuídos de uma forma programada, né? Além de determinados registros específicos exigidos para se poder fazer o sorteio e o reconhecimento do concurso, também há incidência de imposto de renda retido na fonte sobre esses prêmios. Então fica uma dica aqui, quando for acontecer, né, lembrar que tem imposto de renda sobre isso. Tá? E uma série de outros, por exemplo, perdão, juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócio ou acionista, a título de remuneração do capital próprio. Então, quando fizer, por exemplo, o pagamento disso daqui aos sócios por remuneração, né, de juros ou créditos individualmente, a título de remuneração de capital,
também tem incidência de imposto de renda sobre isso e é tributo que sofrerá retenção e lá na declaração de imposto de renda, no ajuste anual da pessoa física, ele também terá a reconhecer isso daí como exclusivamente na fonte. Para isso, você precisa separar essas informações dentro, hoje na DIRF, né, dentro do informe de rendimentos em campo específico. Bem, mas o que eu acho que é mais importante de tudo isso é a gente ter em mente o que efetivamente é fato gerador para que haja a retenção do imposto de renda. Tá? Eu digo isso para vocês porque é muito comum as pessoas até imaginarem que tem retenção numa determinada operação, mas elas precisam entender o porquê que é que tem retenção. Qual é o fato gerador de retenção? Por exemplo, eu falei para vocês que as rendas, de uma forma geral, são fatos geradores para retenção de imposto de renda. Por exemplo, nós temos renda de salário, que eu usei falamos anteriormente. Nós temos os rendimentos derivados do pagamento a pessoas físicas autônomas. Num outro ponto, nós temos também algumas naturezas de pagamento que poderão ser caso de não constituírem fato gerador. E aqui nós vamos deixar isso bem claro. Segundo o Código Tributário Nacional, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Então, primeiro, nós já temos uma definição aqui bastante interessante, que o imposto de renda, ele terá fato gerador quando houver a disponibilização econômica ou jurídica. Disponibilização, pessoal, nós estamos falando de dinheiro. Isso significa dizer que quando o dinheiro estiver à disposição ou a pessoa tiver recebido a sua renda, é que efetivamente haverá fato gerador para retenção do imposto de renda. Então, inciso 1, de renda, assim entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ou 2, proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. No caso de pessoas físicas, considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação, para fins de retenção do imposto de renda, o momento do pagamento da renda pela pessoa jurídica ou física responsável pelo recolhimento do tributo. Então, você, cooperativa, ou você, empresa do agronegócio, contratou uma pessoa física, essa pessoa física te prestou o serviço e você vai fazer o pagamento dessa pessoa física. O fato gerador para fins de retenção na fonte acontecerá na data em que houve a disponibilidade econômica. Então, no dia do pagamento é que vai acontecer a retenção na fonte para essa pessoa física. Quem tiver interesse, quiser estudar um pouquinho mais, no material de vocês, nesse slide que eu estou, eu coloquei lá que o artigo 1500, o artigo 58 da INRFB 1500, ele tem o seguinte texto: o imposto deve ser retido por ocasião de cada pagamento. E se houver mais de um pagamento pela mesma fonte pagadora, aplica-se a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física no mês, a qualquer título, compensando-se o imposto retido anteriormente. O que a IN está trabalhando aqui? Você contrata uma pessoa física, ela está te prestando um serviço, e essa pessoa física, no dia 10, você fez um pagamento para ela de R$2.000. R$2.000 já é fato gerador para retenção, que já fugiu da faixa de isenção. Então, você já tem uma retenção a fazer em relação a essa pessoa. O que está dizendo aqui? Se dentro do mês, nos dias seguintes, você fizer mais um pagamento para essa pessoa física,
como as pessoas físicas em relação ao imposto de renda estão na tabela progressiva, você precisa somar esse rendimento anterior com o novo rendimento, ou seja, soma os dois pagamentos que você fez para essa pessoa física, joga isso na tabela progressiva, calcula qual é o novo valor de retenção e deduz a retenção que você já fez no pagamento anterior. Essa é a regra matriz que deve ser utilizado para retenção, definição de valores de retenção a pessoas físicas em relação ao imposto de renda. Tá? Coloquei aqui para vocês alguns exemplos de base de cálculo. Tá? Segundo a legislação, os rendimentos mensais, que estão lá no artigo 52 da IN 1500, ele fala assim, olha, a base de cálculo para o imposto de renda nos rendimentos mensais é o valor do rendimento total, menos pensão alimentícia, menos os dependentes, menos a previdência. Então, aí sim você tem a base de cálculo para a tributação do imposto de renda. Já nos casos de rendimentos pagos em relação a aluguéis, então você tem uma base de cálculo formada pelo valor do aluguel, menos impostos e taxas, menos aluguel de sublocação, se for o caso, menos despesas de cobrança e menos o condomínio. Participação de lucros e resultados, a base de cálculo é o valor do rendimento menos pensão alimentícia vinculada a esse rendimento, se houver. Rendimento, a letra D é rendimento de fretes. E aqui tem uma coisa bastante interessante, porque os fretes, pessoal, o que acontece? Algumas naturezas, olha só, hein? Preste bem atenção nisso. Algumas naturezas de serviços que são prestados imputam-se sobre o valor total do serviço alguns custos que estão agregados ao serviço oferecido. Por exemplo, você contrata um frete. Acontece que quando você contrata um frete por R$1.000, o rendimento da pessoa que está te prestando o serviço não é R$1.000, porque ele está responsável pela manutenção do caminhão, ele está responsável pelos riscos da estrada, ele está responsável por pneus, ele está responsável pelo combustível, né, pela alimentação dele. Então o fisco foi lá e disse o seguinte, olha, nós vamos presumir, tá? Nós vamos presumir que numa prestação de serviços de transporte de carga, a mão de obra do motorista imputada nesse serviço equivale a 10% do valor da prestação do serviço contratado. Isso significa dizer que de um serviço de frete prestado por uma pessoa física, um autônomo, de R$1.000, a base de cálculo seria apenas R$100. Lógico, estou aqui exemplificando apenas, porque isso aí estaria dentro da faixa de isenção, né? Mas se fosse um serviço de R$10.000, a base de cálculo para o imposto de renda para fins de retenção seria apenas R$1.000, 10% de 10.000, que seria o valor total do serviço. Tudo bem? Na contratação de serviço de transporte de pessoas, então é o pessoal da van, o cara do ônibus, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, a legislação muda a presunção e ela sobe de 10% para 60%. Então, se você for pagar R$10.000 de prestação de serviço para uma pessoa física por serviços de transporte de pessoas, esse transporte de pessoas terá uma base de cálculo de 60% sobre o total de serviço. Então, é 10.000 vezes 60%, teríamos então uma base de cálculo para retenção de imposto de renda de R$6.000. O item E que eu coloquei aqui para vocês, e tenho certeza que é muito relevante nas vossas instituições, é o rendimento, os pagamentos relacionados a máquinas de terraplanagem, tratores, colheitadeiras e assemelhados. Neste caso, os pagamentos por prestação de serviços de terraplanagem, serviços de tratores, colheitadeiras e assemelhados
imputa-se a eles as mesmas regras previstas ao transporte de carga. Ao transporte de carga. Lembra que eu falei? Transporte de carga, se tem uma presunção que a remuneração do trabalhador que está te prestando serviço é de apenas 10% do valor total do serviço. Então, neste caso, será equiparado. Então, se você pagar um serviço de colheitadeira para uma pessoa física, olha só, contratei uma pessoa física para fazer um serviço de colheita para mim. Você vai pagar um serviço de colheita para ele, o imposto de renda, digamos que seja lá 10 mil reais o serviço, né? Terá 10 mil reais de serviço, vezes a alíquota de 10%, que é a presunção. Então, a base de cálculo será equivalente a R$1.000. Nesse caso, um serviço de 10 mil nem daria retenção, porque R$1.000 de base de cálculo fica dentro da faixa de isenção. Tudo bem, meus caros? Eu coloquei para vocês no próximo slide, e aqui vou dizer para vocês, fazer uma ressalva aqui, que o meu vídeo, quando eu faço a apresentação, eu estou aparecendo para vocês no canto inferior direito. E isso, às vezes, atrapalha a vossa visualização em relação a algumas informações que estão justamente colocadas, inseridas ao fundo desse quadro, onde eu aqui estou aparecendo para vocês. E aí diria, então, que vocês também acompanhem o conteúdo aqui nos vossos notebooks, em outras telas que você tem aí, para que você consiga visualizar as informações que estão sendo aí tapadas, né, vamos dizer, pela minha tela. Esse slide que eu coloquei para vocês nada mais é o anexo 2 da Instrução Normativa 1500 de 2014, que nada mais é do que a nossa tabela progressiva de tributação do imposto de renda vigente desde 2014, né? Ela está extremamente desatualizada, mas aqui é somente para trazer uma recordação para vocês que nos pagamentos de pessoas físicas será aplicada essa tabela aqui, conforme a base de cálculo que será equiparada ali à renda mensal. A participação nos lucros ou resultados tem uma tabela progressiva separada em à parte. Coloquei ela aqui para vocês, gostaria que vocês lembrassem que participação dos lucros ou resultados tem uma tabela específica e não se aplica àqueles mesmos índices, né, que aplica-se a tabela progressiva dos rendimentos mensais. Uma informação importante, também relevante, são os juros sobre capital próprio. Os juros sobre capital possuem alíquotas específicas e não exatamente, exclusivamente a aplicação da tabela progressiva, mas a regra é o seguinte: quando uma empresa estiver fazendo pagamento para o seu sócio de juros sobre capital, vai aplicar uma retenção direta de 15%, ok? 15%. Já quando uma sociedade cooperativa estiver fazendo o pagamento do juro sobre o capital para o seu associado, não se aplica mais os 15%. Antigamente, nós tínhamos aqui uma aplicação de 20%. Porém, em 2019, nós tivemos a Instrução Normativa 1869 e a Receita Federal foi lá e alterou a regulamentação, tirando os 20% de retenção na fonte no pagamento sobre JSC para associados de cooperativa e trazendo eles para o âmbito da tabela progressiva. Então, agora, desde 2019, as sociedades cooperativas, quando realizam pagamentos de JSC para os seus associados, para fins de retenção, deverá observar as disposições previstas lá na tabela progressiva.
Aqui embaixo eu coloquei para vocês, está no artigo 22, isso daí, inciso 18. Prazos de recolhimento. Regra geral, o prazo de recolhimento do imposto de renda retido na fonte é o dia 20 de cada mês, né? De cada mês sendo o mês subsequente. Então, os fatos geradores acontecidos em janeiro, arrecada-se à União no dia 20 de fevereiro. Observado que, se dia 20 não for dia útil, deve ser pago no dia útil imediatamente anterior. Já os juros sobre capital próprio, que foi essa última telinha que a gente viu, ele tem uma arrecadação específica. É até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores. Então, deve ser observado que tem uma regra separada. Coloquei para vocês os principais códigos de receita. Esses códigos de receita são os mais usuais, né? Mas deve sempre ser atentados porque existe uma relação maior do que essa, que poderá obedecer a alguns princípios, aí, especialmente pela natureza da remuneração. Tudo bem. A gente falou que os rendimentos, de uma forma geral, né, seja ele derivado do trabalho ou do capital, são rendimentos tributáveis para fins de imposto de renda e, por si só, então, são fatos geradores de retenções na fonte. Porém, a legislação também nos traz algumas situações em que não há que se falar em retenção na fonte, e eu vou trazer em breve aqui. Vamos lá. Os principais exemplos dos rendimentos que são isentos ou não tributáveis, e aí não haveria retenção na fonte, são aqueles rendimentos derivados de bolsa de estudo e de pesquisa caracterizados como doação, lucros ou dividendos obedecidos às regras para cálculo em cada regime tributário, rendimentos auferidos em conta de depósito de poupança, valor dos bens e direitos adquiridos por doação ou sucessão, nos casos de herança, legado, doação, em adiantamento de legítima, valor decorrente de liquidação de sinistro, furto ou roubo relativo a objeto segurado, prêmio em dinheiro obtido em loterias, até o limite do valor da primeira faixa de tabela de incidência do imposto de renda. Absurdo isso, né? Precisava nem falar isso. Prêmio em dinheiro recebido até R$ 1.903. Pô, eu nem queria ganhar esse negócio aqui, né? Você descobrir que você ganhou na loteria e depois concluir que ganhou tão pouco. Mas, de qualquer forma, fica aqui estabelecido que o prêmio em dinheiro, estando dentro da faixa de isenção, também não seria tributado. Vale Cultura, bolsa no âmbito do programa Mais Médicos, valor do salário família e valor dos serviços médicos, hospitalares e dentários mantidos, ressarcidos ou pagos pelo empregador em benefício dos seus empregados, alimentação, inclusive in natura, transporte, vale transporte e uniformes ou vestimentas. Então, o que acontece? Essa relação aqui, ela é uma relação prevista lá na legislação, na IN 1500, e diria para vocês que ela está atendendo aqui principalmente a maioria, né, dos rendimentos que estão dentro da faixa de isenção ou não tributáveis. Outro fator muito significativo é quando pode acontecer a dispensa da retenção. É dispensada a retenção do imposto de renda quando o valor da retenção for igual ou inferior a R$ 10. Tá? Inferior a R$ 10. Mas existe uma exceção aqui. Se essa retenção pertencer ao 13º salário, por exemplo, que é os tributos, são as retenções de tributos com tributação exclusivamente na fonte, esses casos não tem dispensa por causa dos R$ 10, tá? Porque senão uma pessoa ficaria sem retenção no 13º. Então, para não acontecer e o fisco não ficar sem essa arrecadação, aí ele falou, o pagador fica dispensável da retenção e deverá, não fica dispensável da retenção
e deverá efetuar o desconto do sujeito passivo do tributo e recolher juntamente com outros débitos de mesma natureza. Então, eu vou somar essa retenção do 13º de uma pessoa com a retenção de 13º de outra pessoa e de outra, e aí vai passar R$10 e aí vai ser arrecadado. Então, quando essa retenção for abaixo de R$10, R$10 ou abaixo de R$10, tradicionalmente não tem retenção. Mas quando for uma rubrica em que a tributação é exclusivamente na fonte, vocês deixei um slide para vocês próprios lá atrás de quais são as rubricas, né? Quais são as receitas que possuem tributação exclusiva na fonte, naquelas situações, sim, haverá retenção de qualquer forma, ainda que o valor seja de R$1, R$2. Meus caros, o imposto de renda, se a gente for fazer um resumo bem didático, vamos dizer assim, né? A gente viu que, tradicionalmente, aquelas rendas que derivam do trabalho, da contratação de prestação de serviço de pessoa física, né? Ou seja, não importa o que eu tenho que fazer, contratei uma pessoa física para me prestar alguma natureza de trabalho na minha instituição, ou seja, ele é um prestador de serviço terceirizado, né? O que vai acontecer? Sempre terá base de cálculo para retenção de imposto de renda. Pode ser que ela não atinja as faixas tributáveis em virtude da tabela progressiva, mas a remuneração sempre terá fato gerador. Lembrando que nós estamos falando aqui neste vídeo exclusivamente sobre prestadores de serviço, pessoas físicas. Ok, meus caros? Então, primeiro, pessoa física. Contratei pessoa física para prestar serviço. Sempre, o rendimento sempre será fato gerador de imposto de renda e objeto de retenção na fonte. 2. Verificar se esse rendimento, o perfil de serviço que está sendo prestado, há a possibilidade de enquadramento para que ele tenha uma redução na base de cálculo. Terceiro, concluindo pelo valor da base de cálculo, aplicar essa base de cálculo na tabela progressiva, para aí sim avaliar qual será o valor da retenção. Tudo bem, meus caros? Feito isso, estamos superada a primeira etapa, nos vemos no próximo vídeo. Continuando o nosso estudo, nosso curso de retenções na fonte, nosso próximo tópico, dentro da parte de pagamentos a pessoas físicas, é a retenção das contribuições previdenciárias, ou seja, estamos falando de INSS. Para quem deseja aprimorar os seus estudos quando o assunto é contribuição previdenciária, sempre tenha em mãos o nosso livro de cabeceira, que é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 971, do ano de 2009. Nela você tem regulamentação de todas as matérias a nível nacional, naquilo que se refere à contribuição à Previdência ou a Seguridade Social. Beleza, meus caros? Então, vamos para o nosso INSS, lembrando que nós estamos falando aqui exclusivamente da contratação de prestadores de serviços, pessoas físicas. O que são os fatos geradores em relação ao INSS, a contribuição previdenciária, para fins de haver a retenção na fonte? Lembra que quando a gente começou o curso eu falei para vocês, um dos grandes desafios que nós temos e dificuldade dos nossos profissionais é identificar quando uma determinada operação efetivamente é fato gerador de retenção na fonte. E o INSS não é complexo, é bastante fácil termos essa compreensão, especialmente pelo fato de que as ocorrências objeto de existência de contribuição previdenciária na pessoa física só tem mediante duas situações, e eu trouxe aqui para vocês. A primeira delas é mão de obra.
Olha só que interessante, mão de obra. Se é uma contribuição previdenciária, tá? E também uma contribuição para a Seguridade Social, observe que ele só pode ter a existência se houver mão de obra, ok? Então, primeira situação, só vamos tratar de retenção de INSS nas contratações de serviços de terceiro, pessoas físicas, se houver exclusivamente mão de obra. Digo isso para vocês porque nem todos os documentos fiscais emitidos de prestação de serviços estão contemplados no conceito de mão de obra. E nós vamos falar mais sobre isso, tudo bem? Fique tranquilo que a gente vai detalhar isso daí. Bem, mas nós temos uma segunda situação, que é a chamada produção rural. Por que a produção rural é fato gerador de retenção do INSS? Porque os nossos produtores rurais, meus amigos, eles são cidadãos protegidos pela Previdência. Isso posto, eles são contribuintes do INSS. Por serem contribuintes, eles também sofrem a retenção do INSS. Na produção rural, essa retenção da contribuição previdenciária, né, tem um nome próprio. O nome correto da contribuição é Contribuição Previdenciária Rural. Porém, popularmente é conhecido por FUNRural. E nós vamos entrar nesses meandros aí para a gente entender esses processos. Bem, seguindo nossa viagem, partindo do pressuposto que para haver uma retenção do INSS é necessário que haja uma mão de obra ou uma produção rural sendo adquirida, fica claro que algumas naturezas já de rendimentos já não constituem fato gerador para retenção na fonte. Então a gente já pode limpar isso da memória. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês lucros ou dividendos. Não é mão de obra. Se não é mão de obra, não existe previdência. Se não existe previdência, não é fato gerador, obviamente, também para que exista retenção. Eu só posso tratar de retenção naquilo que seria fato gerador para haver tributação nessa pessoa. Tudo bem? Aluguéis. Digamos que eu tenho um imóvel que é alugado e eu pago o aluguel para esse cidadão, pessoa física, por aquele imóvel. Obviamente, não tem INSS, porque não é um rendimento de mão de obra. Ganho de capital, arrendamentos, né? Às vezes, a nossa instituição, digamos que paga arrendamento de terras. Esses arrendamentos de terras ou leasing, qualquer coisa nesse sentido, não está dentro do contexto, tá, de contribuição previdenciária. Por si só, já não sofre retenção do INSS. Tais rendimentos, esses que eu falei para vocês, que está no slide, não são derivados do trabalho e, por consequência, eles não se sujeitam à incidência do INSS. Logo, não temos o que falar sobre retenção na fonte. Vamos lá, então, dentro daquilo que tem retenção na fonte, quais são os rendimentos que são tributáveis para fins de retenção? O artigo 78 da Instrução Normativa 971 de 2009 diz que a pessoa jurídica deverá efetuar a retenção nos pagamentos a pessoas físicas nos seguintes casos. Primeiro, pela arrecadação mediante desconto na remuneração paga, devida ou creditada, e pelo recolhimento da contribuição dos segurados, empregado e trabalhador avulso. O que é isso, meus caros? Segurado e empregado. Então, esse é aquele regime CLT que nós temos na nossa folha de pagamento. Então, esse tem que fazer retenção da contribuição previdenciária, porque se ele é meu empregado, existe mão de obra, ok? Trabalhador avulso é uma mão de obra, porém, ela não é seletista, né?
Normalmente, esse trabalhador avulso no agronegócio é muito comum naquelas contratações realizadas através de sindicatos. É muito usual, vamos dizer assim, encontrarmos, por exemplo, localmente, aí na sua região, é capaz de você encontrar sindicatos de saqueiros, por exemplo, eles chamam de sindicatos de movimentadores de movimentadores de carga, né? Então, hoje, esse trabalhador, se você tem ele dentro da tua instituição, você pode conversar lá com o teu pessoal de DP, eles têm uma codificação específica para essas pessoas, eles são classificados dentro do E-Social como trabalhadores avulsos. Então, esses também sofrem retenção sobre a sua remuneração quanto ao INSS. 2. Pela arrecadação, mediante desconto no respectivo salário de contribuição e pelo recolhimento da contribuição do segurado, contribuinte individual, tá? Contribuinte individual, meus amigos, podem ser os associados, podem ser diretores, pode ser uma série de pessoas, né, que estejam vinculadas às minhas atividades e que nós somos responsáveis também por fornecê-lo remuneração, nós somos responsabilizados também pela retenção. E o terceiro, pela arrecadação mediante desconto no respectivo salário de contribuição e pelo recolhimento da contribuição ao SEST e ao SENAT, devida pelo segurado, contribuinte individual, transportador autônomo de veículo rodoviário. Inclui-se aqui o taxista, que também é uma natureza de prestador de serviço para a nossa instituição. Então, veja só, quando a gente fala de pagar mão de obra a alguém, seja ele funcionário, seja ele trabalhador avulso, ou seja ele contribuinte individual, que são os nossos freteiros, médicos, psicólogos, e N outros prestadores de serviços que trabalham pela pessoa física, todos eles nós temos a responsabilidade de realizar a retenção e repassar esses valores aos cofres da União. E um quarto inciso que tem nesse artigo nos chama a atenção porque ele fala da retenção e consequente arrecadação aos cofres públicos em relação à contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a comercialização da produção. Ou seja, estamos falando aqui efetivamente sobre a nossa responsabilidade de reter o Fundo Rural sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física. Tudo bem? Seguindo nossa vida, como que a gente classifica essas pessoas, tá? Retenção na fonte de segurados e empregados. O empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, ou seja, é aquela pessoa que trabalha para nós de forma permanente. Então, esse é o empregado. Neste caso aqui, qual é o fato gerador? Uma vez que nós já identificamos que deve haver a retenção sobre o trabalhador, que é nosso empregado. Qual é o fato gerador, então, para eu aplicar essa retenção? Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária, principal e existente seus efeitos em relação ao segurado empregado, quando for paga devida ou creditada a remuneração. O que acontecer primeiro? Gente, lembra que quando eu falei de conceitos, lá na nossa introdução desse curso, eu falei, olha, todos os tributos em que haja uma obrigação como substituto tributário, nós temos que zelar sempre observando se o regime dessa retenção, ou seja, o regime desse tributo, se aplica sobre a competência ou sobre o caixa. Anteriormente, antes desse tópico aqui, nesse mesmo módulo, nós falamos sobre o imposto de renda retido na fonte nas remunerações pagas a pessoas físicas.
E quando a gente estudou a parte de imposto de renda ali da pessoa física, a gente viu, e a própria legislação foi clara ao dizer para nós, que aquele imposto de renda retido na fonte deve ser obedecido sobre o regime de caixa. Então, sempre que eu fizer uma disponibilidade econômica para a pessoa física, o imposto de renda passa a ser devido naquele momento. Significa dizer que para o imposto de renda, enquanto eu não pagar a conta daquela pessoa, não existe uma dívida com o imposto de renda. Não aconteceu o fato gerador. Já aqui na contribuição previdenciária, nós vimos que já é diferente. Olha só o que eu falei, o que eu li aqui que está no slide de vocês. Será devido à contribuição previdenciária, será devido o INSS sobre a mão de obra quando for pago devida ou creditada a remuneração. O que acontecer primeiro? Observe que um trabalhador trabalha para uma empresa durante 30 dias se ele for funcionário. E somente no dia 30, final do expediente, às 11 horas e 59 minutos, né, é que vai acontecer efetivamente a conquista do crédito dele para a remuneração daquela competência. Mas ainda assim, a empresa não realizou o pagamento. O pagamento, a empresa tem direito de realizá-lo até o 5º dia útil do mês subsequente. Não é assim que trata a CLT? Bem, vocês veem que para fins de compromisso previdenciário, não importa se eu vou fazer o pagamento. A legislação fala que aplica-se a regra o pagamento, a contribuição devida ou creditada, remuneração, o que ocorrer primeiro. Então, quando eu fecho a folha no dia 30, a contabilidade já registra uma dívida da instituição para com o colaborador, para com o funcionário. Então, já está reconhecendo que já há um débito, já há um valor a receber ao funcionário, independentemente de eu realizar o pagamento no financeiro. Então, a contribuição previdenciária não obedece o mesmo crivo do imposto de renda que depende do pagamento. Aqui sempre acontece primeiro, ou vamos dizer assim, né? É natural que se aconteça primeiro o reconhecimento da remuneração, para depois só então haver o pagamento. Tudo bem? Para esses fins, considera-se creditada a remuneração na competência, em que a empresa contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou dispêndio referente à remuneração do trabalhador. Então, fecha com esse conceito que eu acabei de falar para vocês. O importante é o seguinte, tem que ter em mente, imposto de renda, a retenção vai acontecer quando realizar o pagamento, é fluxo de caixa. Contribuição previdenciária, o fato gerador é o pagamento ou quando eu reconhecer que devo valores para essa pessoa, ainda que eu não tenha o pago. Tudo bem? É o que acontecer primeiro. Salário de contribuição. O salário de contribuição é reconhecido pela legislação como base de cálculo para a contribuição previdenciária. E o que eu quero dizer para vocês, que mensagem que eu quero passar aqui nesse slide? Um trabalhador, seja ele meu funcionário ou não seja meu funcionário, seja um prestador de serviço, ele vai ter junto ao INSS sempre o reconhecimento de um salário de contribuição. Pela atual legislação, as médias desse salário de contribuição de um determinado período é que gerarão a média para que ele tenha os seus direitos previdenciários e de seguridade reconhecidos. Pensando nisso, o fisco estruturou a informação porque existem trabalhadores que podem trabalhar em mais de uma empresa, inclusive funcionários seletistas. Tá? É comum. Por exemplo, imagine um médico. Ele pode ser um funcionário em mais de um hospital. Uma enfermeira pode ser funcionária em mais de um hospital, em mais de uma clínica. Né? Então, existem muitos profissionais que eles podem ter mais de uma relação
trabalhista. E aqui nesse slide eu falo para vocês que a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhes são pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive gorjetas, ganhos habituais sobre a forma de utilidades, adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente pagos, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador do serviço. Então, esse daqui é o conceito de salário de contribuição. Qualquer rubrica que estiver em qualquer natureza de serviço, seja num holerite, seja num RPA, que seja destinado a retribuir o trabalho, independente do nome ou classificação que se dê, será utilizada como fonte para salário de contribuição. Consequentemente, sobre esse valor haverá incidência do INSS. Coloquei para vocês uma conta aqui, uma tabela, na verdade, porque nós tivemos agora em 2020 uma alteração importante em relação às alíquotas, né? Vocês lembram que até 2019 nós tínhamos uma regrinha diferente, que as alíquotas eram 8, 9 e 11, conforme a faixa de renda, e o resultado dessa aplicação era direto. Agora, desde março de 2020, nós tivemos uma transição entre janeiro e fevereiro de 2020, e março de 2020, essa portaria do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a 3659 agora de 2020, veio e deu regimento, regulamentou a tabela do que se aplicaria para a partir de março de 2020. E essa tabela aí, vejam vocês que ela se aplica a empregados, inclusive avulsos. Observe aqui uma coisa, essa tabela se aplica a empregado e trabalhadores avulsos. Então tem que ter uma relação de trabalho entre as partes, ou pela CLT, ou por um contrato de prestação de serviço através do regime de trabalhador avulso. Essa tabela, ela não se aplica aos trabalhadores individuais, tudo bem? Então, um transportador autônomo, um prestador de serviço que emite lá a sua RPA, não é essa tabela aqui. Essa tabela a gente vai usar nas pessoas físicas que estão aí na nossa relação de trabalho direta. Tá? Então, o que mudou efetivamente? Nós tivemos uma alteração no salário de contribuição em virtude da mudança até do salário mínimo, que já tinha acontecido em janeiro, mas nós temos uma mudança porque ela assumiu um papel muito parecido com a declaração de imposto de renda, que ela se tornou uma tabela progressiva, mas com valores a deduzir. Isso significa que toda alteração gera um impacto. Nós passamos a ter um seguinte entendimento: trabalhadores com os menores rendimentos tiveram uma redução da sua contribuição previdenciária. E os trabalhadores que estão de uma altura para frente dessa tabela, eles sofreram um pouco mais, foram um pouco mais penalizados, e o impacto, o impacto desse cálculo gerou um valor a maior a ser pago se comparado com a tabela antiga. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem o seguinte: limite mínimo e máximo de contribuição. O limite maior de contribuição no Brasil hoje, ele é 6 mil, conforme a tabela que eu apresentei aqui para vocês. Vejam lá que o limite maior da tabela é R$ 6.101,06. Então, esse é o maior valor. Significa dizer que ninguém da iniciativa privada pode aposentar atualmente no Brasil com um valor superior a R$ 6.101,06. Esse é um teto de aposentadoria. Considerando que nós estamos falando que isso é um teto, há uma obviedade jurídica nisso, de que ninguém pode contribuir também ao longo da sua vida profissional
com uma base de cálculo superior a essa. Seria injusto. Imagine se uma pessoa ganhasse 10 mil reais, contribuía a sua vida inteira sobre 10 mil reais, e na hora de aposentar, aposentaria com 6.100 reais. Então, haveria uma incompatibilidade. Então, para que haja uma justiça nesse sistema previdenciário, o cálculo ele também é limitado pelo teto. Então, pela atual tabela, 6.101 está na última faixa, que é a quarta faixa. A alíquota de quem está nessa faixa é 14%. Então, nós temos 6.101 vezes 14%. E há que se fazer aqui uma redução, que é uma parcela a deduzir, que é a nova metodologia que veio vigente a partir da reforma previdenciária, que a redução da parcela é R$ 141,05. Então, nós temos o seguinte cálculo, 6.101,06 vezes 14%, menos R$ 141. Isso dá uma arrecadação previdenciária de R$ 713,10, que representa uma taxa direta de tributação, né, ou seja, uma aplicação direta da carga do INSS de 11,69%. Veja que na tabela antiga o teto era 11%. Então essa pessoa aqui ficou prejudicada. Ela teve que bancar, ajudar a patrocinar o sistema previdenciário, né, pagando um pouco mais aí a partir de março de 2020. Em contrapartida, o menor valor possível, né, de arrecadação é um salário mínimo, que é um salário mínimo vezes 1.045 vezes 7,5%, que é a primeira faixa. Essa pessoa paga hoje de INSS R$ 78,38. Então essa pessoa teve uma redução na sua carga tributária. Houve um aumento da carga tributária nos maiores, naqueles com maior rendimento, e uma redução da carga tributária naqueles com menor rendimento, porque essa alíquota antigamente não era 7,5%, ela era 8%. Tudo bem? Logo, concluindo, por mais que um trabalhador receba mais que R$ 6.101, ele somente sofrerá retenção na fonte e cálculos previdenciários até este limite, que é o teto da Previdência. Tudo bem? Vamos falar agora dos autônomos, né? Os autônomos são aqueles contribuintes individuais, prestadores de serviço, e são os maiores desafios nas instituições. Estamos falando aqui de todos aqueles que vêm prestar serviço. É o encanador, é o pedreiro, é o pintor, o eletricista, é o prestador de serviço de transporte, seja transporte de carga, seja o transporte de pessoas, o cara da van, do ônibus, tá? Esse fato gerador aqui é exatamente igual ao outro fato gerador dos nossos colaboradores, ou seja, a retenção, o fato gerador para a Previdência e a respectiva retenção acontece quando for paga ou creditada a remuneração, o que acontecer primeiro. É natural que quando você contrata um prestador de serviço, para qualquer pagamento que você for fazer a ele, você vai exigir um documento, um recibo, um RPA. Né? Uma vez que você faça esse documento, já está constituído o crédito dele, independentemente se você vai pagar ele daqui 3 dias, 5 dias ou 10 dias. Neste momento que você reconhece e leva para a contabilidade, para a escrituração o RPA, para entrar no seu sistema de informações para depois ir para o financeiro, nesse primeiro momento em que há o reconhecimento, é ali que acontece o fato gerador para retenção nos autônomos. Nesse último parágrafo aí do material de vocês, fica bem claro, deixei ali, ó, coloquei, ó, para esses fins, considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou dispêndio referente à remuneração do trabalhador. Então fecha bem certinho com aquilo que eu acabei de falar para vocês.
Base de cálculo. Qual é a base de cálculo para nós realizarmos a retenção dessas pessoas? O salário de contribuição é a base de cálculo da obrigação previdenciária. Entende-se por salário de contribuição no caso de autônomos. A remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício da sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Então, o que acontece? A retenção na fonte do INSS vai acontecer sobre o salário de contribuição. Então, toda a carga tributária que seria para essa pessoa física realizar a sua tributação foi transferida para o pagador, para você, que é quem contrata o serviço. Então, toda a contribuição previdenciária dele em relação a esse serviço será de sua responsabilidade o repasse aos cofres da União. Por isso, muito importante que você entenda o processo de retenção. Pode acontecer, e é tradicional, que esses prestadores de serviço que você atende ou que você contrata, que eles atuem em mais de uma pessoa jurídica. Isso é tradicional, aliás, é necessário, né? Então você contrata um transportador, por exemplo, de cargas, e ele te presta alguns serviços de frete no mês. Quando chegou lá em determinada data, você foi fazer um levantamento para constituir o crédito dele e você identificou que ele te prestou 30 mil reais no mês, 30 mil reais em determinado período, semana, qualquer coisa assim, de serviços prestados que há ali a implicação de mão de obra. Quando você fez essa avaliação, você chegou à conclusão que tem uma retenção a ser feita. Concorda comigo? Porém, existe o seguinte, mesmo havendo essa retenção a ser feita, deve ser avaliado se ele não prestou serviço para outras empresas na mesma competência e já atingiu o teto do salário de contribuição. Porque imagine que ele já trabalhou em outra empresa, nesse mesma competência, já prestou outros serviços, e lá ele já recebeu valores que já atingiram o teto da Previdência. Neste caso, se ele te der as provas materiais de que isso aconteceu, você se torna dispensado. Na verdade, você torna a sua operação dispensada da retenção do imposto de renda, e eu digo que não é nem dispensa, é uma desobrigatoriedade. Você nem pode realizar a retenção, porque senão você estaria gerando uma taxação de previdência sobre essa pessoa totalmente injusta, e ele não vai ter como recuperar esses valores, tá? Então é importante que isso seja conversado com a pessoa previamente no ato da contratação, para que já se tenha visão se será caso de aplicação ou não da redução da base de cálculo ou do salário de contribuição. E isso eu coloquei nessa tarja em amarelo aí para vocês. Observe bem, vou ler aqui. Recolhimento em diversas empresas. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou concomitantemente exercer a atividade como segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no mês for superior ao limite máximo de salário de contribuição, deverá, para efeito do controle do limite, informar o fato à empresa em que isso ocorrer, mediante a apresentação de comprovante de pagamento RPA ou olerite, conforme o caso. Isso significa dizer, então, que pode sim acontecer determinadas situações em que, mesmo que um prestador de serviço, o perfil de trabalho executado por ele, seja fato gerador para retenção na fonte, em virtude dele já ter sofrido retenções na fonte em outros estabelecimentos, em outras empresas, desde que ele comprove isso e que naquele mês a renda dele já atingiu o teto, que hoje é R$ 6.101,06, você juntará essa documentação e não fará a retenção previdenciária deste cidadão.
Como ficam as alíquotas? Vocês lembram que quando eu falei de segurado, empregado e trabalhador avulso, nós vimos lá uma tabelinha do INSS, que é uma tabela progressiva, né? 7,5% a 14%, conforme os níveis de recebimento e de valores de renda dessas pessoas. Bem, nos contribuintes individuais, que são aqueles em que eu faço a emissão de uma RPA, o que vai acontecer? Nestes casos, em específico, não se aplica aquela tabela. A legislação que veio através da nossa reforma previdenciária em 2019 não alterou as disposições de retenção na fonte ou o tratamento tributário dado aos contribuintes individuais. Logo, eles foram mantidos na mesma alíquota de 11%. Isso significa dizer que o maior salário de contribuição de um prestador de serviço que é contribuinte individual é o teto do INSS, 6.101,06, vezes a alíquota de 11%, que vai dar um teto de contribuição para este ano, nesse momento que nós estamos falando aqui, no valor de R$ 671,12. Toda a arrecadação previdenciária atualmente, seja de segurado empregado, seja de trabalhador avulso, seja dos individuais, todas essas retenções hoje, uma vez acontecidos os fatos geradores, a arrecadação deverá acontecer no dia 20 do mês subsequente à competência do fato gerador. Ou seja, todos os fatos geradores acontecidos em janeiro de 2020 deverão ser arrecadados no dia 20 de fevereiro de 2020, observado sempre a regrinha do dia útil, que se não cair num dia útil ou um dia que haja expediente bancário, essa arrecadação deve ser antecipada ao dia útil imediatamente anterior. O transportador autônomo, ele tem algumas particularidades, tá? A principal que merece atenção é em relação ao salário de contribuição. Por quê? Eu falei para vocês que todos os trabalhadores, o salário de contribuição é a base de cálculo para o INSS. O trabalhador autônomo, principalmente os transportadores, tá? Eles têm uma regra específica. No imposto de renda, vocês vão se lembrar que quando eu falei de transportadores, por exemplo, transportadores de cargas rodoviárias, vocês lembram que lá eu falei assim, olha, o governo estima que a mão de obra dessa pessoa que está no valor lá sendo cobrado, ali não está só a mão de obra, ali está a manutenção do caminhão, está o diesel, está a alimentação, tem uma série de coisas que estão embutidas, imputadas no custo do serviço. Então, lá para o imposto de renda, o governo estimou que a renda daquela pessoa que efetivamente vai compor o salário dele é 10%. Então, para o imposto de renda, há uma redução na base de cálculo para fins de retenção de 90%. Aqui no INSS muda essa conta. Vamos dizer assim, o princípio é o mesmo. Porém, a legislação previdenciária entende que a mão de obra imputada nesse serviço, ela é de 20%, presume-se que ela é de 20% sobre a fatura, sobre o recibo do pagamento autônomo. Isso significa dizer que se um prestador de serviço de transporte de cargas rodoviárias te emitir uma fatura de R$10.000, embora ele vá receber os R$10.000, ele vai ter uma redução em 80% para fins de cálculo da retenção da Previdência. Logo, a base de cálculo para a retenção do INSS de 10.000 será 20%, ou seja, a base de cálculo do INSS será R$2.000. Então, essa alíquota de 11% que tem sobre os autônomos, que são os trabalhadores individuais, será aplicada
11% sobre R$ 2.000 e não sobre o total do recibo, ok? Há uma outra situação em relação às entidades terceiras vinculadas a esses prestadores de serviço, especialmente o pessoal dos transportes, que é a contribuição ao SEST e ao SENAT. Estes, além da contribuição de 11% que vai para o INSS, a empresa também deve fazer uma retenção do prestador de serviço de 1% voltado ao SEST e 1,5% voltado ao SENAT, também sobre o salário de contribuição, ou seja, 1 mais 1,5, esses terceiros então têm uma retenção total de 2,5, que é 2,5 sobre o salário de contribuição. O salário de contribuição é 20%, lembra que eu falei? 2.000, não 10.000, que é o total do serviço. Logo, nós temos aí então uma retenção sobre o salário de contribuição de 11 mais 2,5. Então, os autônomos transportadores de carga devem sofrer uma retenção, as pessoas físicas, né, transportadoras de cargas devem sofrer uma retenção de 13,5% voltado à Previdência e às entidades terceiras. Dito isso, cumprimos aquele primeiro fato gerador, né, da contribuição previdenciária a pessoas físicas, que é a mão de obra. Falamos tudo sobre eles. Agora nós vamos falar daquele segundo item que está no primeiro slide da contribuição previdenciária, que é a produção rural. O produtor rural, pessoa física, é segurado especial que explora atividade agropecuária ou pesqueira em caráter permanente ou temporário. E aqui, embora o slide traga essas informações para vocês, vamos entender como sendo contribuinte todo produtor rural que comercializa a sua produção rural, que não esteja no regime de contribuição previdenciária sobre a folha, ok? Então, se ele estiver num regime de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção, haverá sim a incidência da contribuição previdenciária rural, conhecido por FUNRURAL. O fato gerador, tá, é a realização da comercialização da produção rural. Porém, a base de cálculo é o valor desta negociação, né? A legislação dá três informações de referência para nós. É o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e dos subprodutos e resíduos, se houver. Então, quando eu faço uma aquisição de produção rural, tem um valor que eu acertei contratualmente com aquela pessoa, aquele valor cheio é a base de cálculo para o FUNRURAL. Outra situação é quando há arremate da produção rural, caso de leilões e uma série de outras situações que pode acontecer. Ou 3, o preço do mercado, o preço de mercado da produção rural dada em pagamento, permuta, ressarcimento ou compensação. Isso é outra coisa que pode acontecer, né? Pode acontecer de uma pessoa transitar, em vez de circular dinheiro para outra pessoa, circular grãos, por exemplo. E a legislação fala que se não estiver transitando dinheiro, converta esse grão em dinheiro e pague a previdência em relação a esse fato gerador. Tá? Obviamente, o mais tradicional, em relação à retenção na fonte, a tradição de mercado e os grandes desafios estão aí nos nossos compromissos em relação às aquisições de produção rural. A subrogação do FUNRURAL, vocês já detêm conhecimento sobre isso, eu sei, porque é de amplo conhecimento, mas nós temos algumas alíquotas padrões, especialmente movimentadas nos últimos períodos, e trata-se, o FUNRURAL, ele representa hoje, nas aquisições de produção rural de pessoa física, ele corresponde hoje à alíquota de 1,2% de contribuição previdenciária sobre o valor da comercialização.
temos 0,10% de seguro de acidente de trabalho, que é o RAT, e nós temos um terceiro aqui de 0,2%, e estamos falando, neste caso, do Senar. Tudo bem? Há de se tomar alguns cuidados, especialmente no que eu vou dizer agora, que alguns produtores rurais, quando vendem as suas produções, declaram para a empresa adquirente que ele é optante pelo regime de folha. Se ele é optante pelo regime de folha, ele deixa de sofrer da parte de vocês a retenção sobre essa comercialização. Porém, destaco aqui que essa não retenção atinge exclusivamente a contribuição previdenciária e o RAT. Não atinge os terceiros. Logo, ainda que ele declare que ele esteja no regime de folha, o Senar será devido e a retenção de 0,2% deve ser aplicada. Prazo para recolhimento da contribuição previdenciária em relação à produção rural é o mesmo prazo que temos também nas outras contribuições previdenciárias aplicadas lá sobre a mão de obra. Então, também o dia 20 do mês subsequente ao da competência em que houve a ocorrência do fato gerador. Meus caros, é um grande desafio. Vimos que a pessoa física não é difícil tratar adequadamente as retenções, mas que existe um caminho que deve ser percorrido para se, primeiro, conhecer os processos internos e ter uma devida compreensão em relação aos fatos geradores e as suas respectivas bases de cálculo. Beleza? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.